estão eles? O casal. Por favor, sente-se. Sente-se, por favor, Dr. Paulo Musi, Roberta. Eu queria fazer do mesmo jeitinho que a gente fez com o Renato, tá bom? Eu vou puxando umas coisas aqui e depois eu vou liberar para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem. Acredito que tem muitas perguntas a serem feitas. Mas eu vou começar pegando uma coisa que o Dr. Paulo colocou no Instagram dele, dizendo sobre você, Roberta. Agora me beija e lembra de tudo aquilo que faz sentido quando nada que tenha sentido faz falta. Esse é Paulo Musi, não é isso? Esse é ainda Paulo Musi com Roberta. Ainda bem. Agora, já que foi você que escreveu, Paulo, os antigos filósofos diziam que a falta é o desejo é a falta. Porque se eu não tenho alguma coisa, eu quero essa coisa porque ela me falta. Eu desejo porque eu não tenho. Depois que eu tenho, não desejo mais, acabou. Não é isso? Então a pergunta que eu faço para vocês dois, mas primeiro para o Paulo, que foi ele que escreveu o post. Paulo, qual é a falta que te faz falta hoje? Qual é o desejo que você tem que você ainda não conquistou, porque ainda é desejo? Eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho as coisas que mais valem na vida. Eu gosto de emprestar algumas palavras de algumas pessoas, e aquilo que eu estudo pelas pessoas, Dr. Márcio, elas têm importância para eu entender como eu trabalho, quem eu atendo. E o ser humano, ele é diferente emprestando as palavras dessa pessoa, porque quando ele não tem controle das suas emoções, ele é o único ser que tem medo do futuro, se arrepende do passado e ele não consegue se colocar no presente. É o único ser que ele tem falta daquilo que ele nunca viveu e que ele se arrepende daquilo que ele teve sem conseguir agradecer. Em essência, quando a gente vê o que é a cultura do ser humano, né, a gente é meio que fruto de dois assassinatos. Primeiro de Sócrates, que não tinha rede social, mas foi o maior influenciador do hemisfério oeste, né? Então, tudo que a gente tem de cultura ocidental, a gente deve à filosofia socrática. E depois Jesus Cristo, para aqueles que são cristãos. E muita coisa boa nasce de situações ruins. A questão é que faz milênios que ninguém se sacrifica pela humanidade. E eu achei que a gente ia chegar numa condição melhor nos anos 2000. E a nova divindade que tem sido aceita, né, é a divindade do conhecimento. Tem uma outra pessoa que eu empresto os pensamentos, né, que ele escreveu um livro chamado Homo Dei, né, e onde ele fala do que é o quanto a gente começou a valorizar como se fosse uma coisa divina a informação pela informação. E isso traz alguns conflitos, porque hoje a gente vive numa era de muito fluxo de informação e a gente vive numa era de muita facilidade de exposição. E uma coisa que eu desejaria, né, para as pessoas. Eu consolidei minha vida, eu acordo feliz do lado da mulher que eu amo e o que eu construí em relação às pessoas que são importantes para mim, para minha vida, é consolidado. Eu não vou mais perder isso, né? Mas eu desejaria para as outras pessoas que observam isso e que tem sentimentos que às vezes são controversos em relação àquilo que a gente mostra no dia a dia. Porque eu sou uma pessoa muito transparente e eu falo o que é. Eu faço live descabelado, eu falo palavrão, eu respondo do jeito que eu acho que eu tenho que responder. Porque eu acho que é um direito do ser humano ser um ser humano, né? E a gente olha, às vezes, a manifestação das pessoas na internet, né? E eu gostaria que as pessoas que fazem determinadas ofensas ou críticas, né, ou que acham que a gente não olha aquilo que é escrito, que elas tivessem satisfação, felicidade
Então o que eu desejo não é para mim, sabe, Dr. Márcio? O que eu desejo é para as outras pessoas. Que essas pessoas que fazem essas críticas baixas, elas tenham felicidade na vida, elas tenham razões para poder se felicitar e não querer dividir o que a gente tem ruim, né? As pessoas normais, elas só dividem aquilo que elas têm. As boas pessoas, elas dividem o que elas gostariam para elas. Eu todos os dias eu acordo, eu vou tomar banho, eu olho minha tatuagem, eu vejo as coisas que eu tenho que ter no meu dia a dia. Coragem, concentração, sabedoria, trabalho, esforço para desenvolver virtude na minha vida. E eu desejo que essas pessoas, elas descubram o caminho delas, tenham felicidade, para que elas possam então desejar para as outras e se comportar dessa forma, né, aquilo que elas gostariam para elas mesmas. Amor, se você quiser complementar alguma coisa. Roberta, Sócrates faz falta nos dias de hoje. Não é mesmo? Olha, a culpa é minha, eu impus um limite quando chamei você de Dr. Paulo. Então eu vou chamar você de Paulo. Pra você me chamar de Márcio. Se você me chamar de Marcião, cara, Paulo Musa me chamou de Marcião, é foda. Mas Márcio já está muito bom. Roberta, então você não vai responder a falta que te faz falta? Eu acho que hoje, o que mais faz falta para a gente que decide trilhar um caminho, uma profissão, que a gente faz para nós, para os outros e para os outros que assistem o que a gente faz, é o tempo. Então, o que me faz mais falta hoje é mais tempo com as pessoas que eu amo. A gente tem uma vida, o Paulo sempre teve uma vida extremamente corrida, de muito trabalho, eu tenho uma vida de muito trabalho, de muita correria, mas a gente dedica muito tempo para as pessoas para quem nós trabalhamos. Nós estamos com os nossos pacientes, nós estamos com os nossos alunos e muitas vezes nós dedicamos grande parte do tempo também para estar com as pessoas que não podem ser nossos pacientes ou nossos alunos, mas para quem a gente quer de alguma forma levar um pouco de informação de graça. E isso tudo demanda tempo. E a gente se vê cada vez mais com menos tempo. Menos tempo um para o outro, menos tempo com a nossa família, menos tempo com pessoas que são pessoas muito especiais para a gente. Eu dou muita aula de gestão. Antes de ser nutricionista, eu sou uma administradora, trabalhei na área de gestão. Tem uma aula que eu dou, que é uma aula de gestão de tempo. E eu começo perguntando para as pessoas o que é sucesso. Porque o sucesso é muito diferente para mim, para você, ou para qualquer um de vocês que está sentado aqui. O que representa sucesso para mim pode jamais ser o que representaria sucesso para você. E aí eu peço para essas pessoas pensarem a respeito do que é sucesso, não só profissional. Porque de nada adiantaria você chegar no topo da sua carreira e no poço da sua vida. O que é sucesso na vida, eu peço para as pessoas pensarem. E nesse momento, eu falo que quando a gente sabe o que é realmente sucesso para a gente, fica mais fácil da gente correr atrás daquilo que faz falta, Porque a gente precisa de tempo para correr atrás do que faz falta. E aí eu peço para as pessoas fazerem uma agenda de atividades. Nessa agenda, geralmente, Márcio, tem tudo do trabalho, tudo do estudo, mas não tem um almoço com a sua mãe, sabe? E aí eu faço uma conta. Minha mãe tem 68 anos. Se ela viver mais 20 e eu almoçar com ela uma vez por mês, um almoço de 2 horas, eu vou ter mais 24 dias inteiros com a minha mãe, a mulher que eu mais amo no mundo. E a gente não faz essa conta. E a gente não põe esse almoço na agenda. Então, o que me faz falta, sempre, é tempo para estar perto das pessoas que eu amo demais. E aí, sabendo disso, e ao saber que o tempo é escasso, limitado, o que eu procuro fazer é dividir o meu tempo da melhor forma, para que sucesso para mim também seja poder beijar meu marido toda noite, poder jantar com ele toda noite. Qual é o pedido que eu te faço há 12 anos? O único. Janta comigo. O único. A única coisa que eu peço para o Paulo há 17 anos, eu errei a contagem do tempo. É quase 20 anos que eu peço a mesma coisa, mas é janta comigo. Porque eu quero ter todos os jantares. Todos, porque eu não sei quantos eu tenho. Então é a única coisa que me faz falta. Que maravilha, essa é uma reflexão que vale a pena de fazer. Todos nós aqui, é de ambos, Roberta e Paulo. Eu não expliquei para vocês, mas a minha ideia aqui é tentar fazer perguntas para vocês dois que vocês não recebem normalmente, para que a gente possa mudar as respostas. A galera vai depois perguntar para vocês o que eles quiserem, mas a minha função é essa aqui. Agora, eu vou fazer uma pergunta que talvez te façam sempre.
É para você. Você sempre encarou os seus trabalhos, os seus ofícios com muita seriedade, tanto que teve sucesso em todos eles. É o que a gente vê de você, né, como você se apresenta na mídia pra gente. E tornou-se nutricionista há alguns anos atrás e foi para a linha comportamental. Eu acho que isso tem a ver muito com o seu perfil e como pessoa. E não é fácil. A gente sabe, quem trabalha também com pacientes, a galera que também trabalha com pacientes que precisam fazer uma dieta muitas vezes, e essa adesão é complicada, muitas vezes por fatores psicogênicos que atrapalham ela a ter adesão, e aí não tem resultado. Eu queria saber, como você como profissional, nutricionista, que trabalha na área comportamental, qual que é uma linha para tentar fazer com que o paciente tenha adesão, aquele que é difícil, resistente, refratário? É uma pergunta de milhões, né? É a pergunta que eu recebo todos os dias. Quem é Nutri aqui? Levanta a mão, por favor. Não é a pergunta que todo mundo tem, né? E que todo mundo faz uma para outra. O que você faz? Então, a primeira coisa, uma pergunta sensacional, mas a primeira coisa que eu sempre pergunto de volta, né? Quando me perguntam como que eu faço para o meu paciente ter mais adesão, é sempre assim: quanto de adesão você tem hoje? Porque se você não sabe qual é o seu percentual de retenção de paciente, você não sabe nem ainda o que você precisa melhorar, né? Então, qual é o paciente que fica hoje e por quê? E qual é o paciente que vai embora e por quê? Se a gente consegue rastrear, a gente abre tanta caixinha de pergunta no Instagram, né? Mas a gente precisa abrir as caixinhas de perguntas para os nossos pacientes para entender por que eles vão embora. E quando a gente fala de adesão, Márcio, primeiro assim, eu gosto muito de explicar essa questão do comportamental, né? Eu sou nutricionista e ponto. Mas eu, estudando nutrição, descobri justamente essa pergunta de milhões. O problema não era saber prescrever uma dieta perfeita. Nós temos na faculdade de nutrição 6 meses de prescrição dietética, apenas. A faculdade tem 4 anos. Em 6 meses nós aprendemos a fazer a dieta perfeita, com os nutrientes macro e micro perfeitos. Agora, se fosse tão fácil e simples assim, fazer uma dieta perfeita, né, adequada ao paciente, com micro e macronutrientes, para que você possa entregar, e aí eu falo que a gente aprendeu, né, e espero que todos tenham aprendido, mas boas faculdades normalmente te levam a aprender em 6 meses essa matéria. Existem outras coisas relacionadas à alimentação, que não apenas a questão biológica e bioquímica. A gente não come porque tem vitamina C, vitamina A e ômega 3. Ninguém fala, nossa, vou preparar um ômega 3 com beta-caroteno hoje à noite. Né? Não é essa a questão. Então, quando eu comecei a estudar nutrição, e eu fui para a nutrição de uma forma muito racional, eu era proprietária da clínica, tinham alguns nutricionistas que reportavam para mim, eu queria poder aprender para ajudá-los e acrescentar no trabalho deles. Minha primeira intenção não era nem atender. E quando eu comecei a perceber, eu percebia que as nutricionistas, as estudantes, minhas amigas, também tinham uma questão com a alimentação, mesmo estudando, mesmo tendo tanto conhecimento, todo o conhecimento de uma graduação não era o suficiente para fazê-las comer melhor do que todo o restante do mundo. Sim ou não? Né? Quem é nutricionista come melhor do que todo mundo no mundo? Pelo raciocínio de que saber é fazer, deveria ser, mas não é. E é aí que eu entendi que o comportamento é uma chave muito importante. Eu comecei a estudar a ciência do comportamento. Mas todo nutricionista é comportamental. Porque você não separa comida do ato de comer. E aí, uma das chaves é justamente o aprendizado do que é o comportamento. As pessoas acreditam que comportamento e hábito é a mesma coisa. O comportamento é aquele que gera o hábito. Comportamento alimentar é pré-deglutição. É um construto bastante amplo, que está associado à crença, a conhecimento, à emoção, a pensamento, a uma série de aspectos que no momento da ingestão te levam ao hábito. Ingestão alimentar é hábito, comportamento é cognitivo. Quando a gente consegue aprender, né, bastante sobre essa ciência, né, do comportamento alimentar, e é uma questão muito mais técnica do que o que as pessoas acreditam, é uma nutrição humanizada, é uma nutrição fofa, não. É técnico. É você conhecer realmente todo o processo neuroendócrino do comportamento para conseguir acessá-lo e conseguir entregar ferramentas suficientes para que haja não só uma prescrição ideal, mas um trabalho no comportamento de fazer o que foi prescrito. Perfeito. Comer é para quem é italiano, né, principalmente, Eu né, sou. carbonari, mozzi. Comer é uma arte,
né? Você põe o prato, é uma obra de arte. Então essa é a importância de comer e tal, mas não vamos prolongar aqui. Mas continuando na área da saúde, agora no seu campo, Paulo, a gente está aqui numa feira, uma celebração, é claro, mas tem o campeonato de bodybuilding, temos atletas, temos não atletas, e a gente vem percebendo nos últimos anos problemas de saúde, muitas vezes graves, com alguns atletas até pró do bodybuilding, alguns casos fatais, né, que a gente fica sabendo. Você como médico, influenciador, formador de opiniões, qual que é, na sua opinião, como é que a gente consegue gerar prudência quanto à saúde desses atletas? Atletas, é claro, eu estou falando de usuários de hormônios e outros recursos, que não vou entrar na polêmica da questão da semana, não é essa a questão, mas a gente sabe que as pessoas tomam, né, atleta de competição ou não, e trazem alguns problemas sérios em alguns casos. Mas como você fala para muita gente e as pessoas te escutam, isso é importante, a sua opinião a respeito, gerar prudência quanto à saúde do atleta ou usuário de hormônios. Sua opinião. Sabe, Marcião? Nossa, ganhei! Gravaram aí? Show! Para quem não gravou, sabe, Marcião? Eu acho que a gente pode aprender como indivíduo e pode aprender como sociedade. A gente acha que, como indivíduo, o comportamento ele é reproduzido como sociedade. Ele não é. Porque o que acontece? Nós tendemos a modificar nossas opiniões de acordo com as pessoas que estão do lado. Tem um trabalho muito interessante que foi feito, foi pago para atores falar que o tamanho de duas retas desenhadas, que eram idênticas, eram diferentes. Então a pessoa entregava um papel a ela e falava assim: para você essas duas retas são iguais ou diferentes? A pessoa olhava e falava: são iguais. E aí era colocado ela numa sala onde esses atores eles estavam discutindo como que eles perceberam as diferenças entre as duas retas. Quando as pessoas saindo da sala, todas elas falavam: é verdade, aquelas retas são diferentes. Se a gente não criar a cultura, né, de dividir o que são as... Tudo bem que as verdades científicas elas têm uma característica transitória, mas tem algumas coisas que nós não conseguimos nos dividir, né? Nós não conseguimos fugir. E se a gente não dividir o que a gente sabe, né, a coisa não funciona, né? Eu todos os dias, Márcio, eu tento falar aquilo que eu faço no meu dia a dia. Eu não quero julgar ninguém. Eu acho que você, como médico, você sabe disso, né? A gente não se formou para julgar, pelo contrário, no juramento de Hipócrates, tá? Que quando você entra na casa das pessoas, você não deve julgar. E entendam isso modernamente, né? Porque Hipócrates tem 4.000 anos. Né? Mas modernamente é o quê? É que quando você acessar a intimidade de uma pessoa, que é isso que o paciente vem entregar para a gente, para mim, para o Márcio, para a Roberta, dentro do consultório, ele vem entregar a confiança dele, ele vem entregar o íntimo dele. Então, quando você acessa o íntimo da pessoa, a primeira coisa é não julgar. Né? Então, eu não gosto de formas de falar com as pessoas de forma julgadora, sabe? Não é julgando as pessoas, é informando. Claro que a gente tem o limite daquilo que é a vontade das pessoas escutarem o que a gente quer falar. Mas se a gente repete aquilo todo dia, Márcio, eu acho que chega uma hora que, ou eu espero que chegue uma hora, que as pessoas elas realmente entendam que algo está acontecendo e que não é bom. Nós vivemos uma era em que, inclusive, a forma que a gente olha os campeonatos de bodybuilding é diferente de 20 anos atrás. Eu e o Márcio somos numa época de bodybuilding de 1990, então eram caras gigantescos, era Dorian Yates, era Ronnie Coleman, eram pessoas com físicos que são realmente irreais. Né? Aquilo não existe, tanto que eu não sei quanto a você, mas eu olho aquilo, me causa admiração, mas eu, por exemplo, não tenho desejo de ter um físico daquele, aquilo não me seduz. Né? Agora, quando eu olho um Classic Physique, aquilo eu acho legal. Quando eu olho um Physique, aquilo eu acho legal. Aquilo é uma coisa que eu consigo atingir. Pô, 103 quilos, dá para viver com 103 quilos de outra. O que você começa a observar? Que as pessoas elas começam a sair do freak para aquilo que é o atingível. Só que hoje, o atingível ainda está muito poluído quimicamente. E eu acredito que
as pessoas que querem aquele físico, mas não querem se sujeitar aos colaterais que existem naquela situação, são um grupo importante e que tem crescido. Porque antes essas pessoas não se identificavam com o freak, então elas não iam para o fisiculturismo. Hoje a gente tem uma série de modalidades onde pessoas com físicos normais ou naturais, elas olham para aquilo e elas se identificam. E conforme as pessoas vão se identificando com físicos mais naturais, eu acredito que isso é uma transição lenta. Do que a gente depende? A gente depende aí da sabedoria dos árbitros, na verdade. Né? Deles estarem preparados em detectar o que é a modificação da opinião das pessoas. E a gente percebeu no último Olímpia, por exemplo, com a eleição de quem era o campeão do povo. Quem as pessoas achavam que ganhou? Não era a mesma pessoa que os árbitros achavam que ganhavam. E a gente tem que entender, principalmente quando existe uma arbitragem, né, que o árbitro ele é um cargo. Ele está ali para arbitrar de acordo com o arbítrio dele. Né? Não necessariamente com o seu, ou com o seu, e que vocês podem discordar. E que os rumos do esporte, quem dá são os atletas. Então, a hora que começar a ter atleta se negar a passar por determinadas coisas, vai ficar muito distoante. Tem algumas categorias femininas, eu sou muito crítico disso, que a menina chega numa condição de pro que ela não tem mais cabelo. Pô, mas pera lá. Você treina uma vida inteira para parecer uma super mulher. E quando você chega na fase que é uma super mulher, você perdeu os caracteres que são femininos? Ué, que bom senso é esse? Quando a gente tinha fisiculturismo feminino, você transformava uma mulher em homem para ela competir como mulher. Mas cadê o bom senso nisso? E conforme as coisas forem andando, eu acredito que existe uma normalização, não que seja normal ser atleta, mas é normal você se colocar numa situação onde você aceite viver menos e viver pior para você construir um determinado objetivo físico. Eu, você, qualquer um que está aqui, faz exercício para quê? Você não quer viver melhor? Você não quer ter uma sensação melhor no seu corpo? Você já imaginou a sua sensação deitado fazendo ultrassom do seu coração e o ultrassonografista falando assim, olha, tem uma hiperrefringência no seu miocárdio mostrando que você tem uma formação caótica de tecido muscular e um aumento de tecido cognitivo, que você está com uma disfunção diastólica grau 1. Como que você vai para casa sabendo que o teu coração dura mais 5 ou 10 anos? Você vai bem? Como que você vai treinar no dia seguinte? Se aquele cansaço ruim que você estava sentindo, na verdade é uma coisa grave sim. Como você vai para casa encarar a pessoa que você ama, que você prometeu passar a sua vida inteira, e você vai entregar para ela miseráveis 5 anos de vida? Miseráveis 5 anos de vida. E quem sabe você vai entregar mais 5 anos de sobrevivência. 5 anos de doença. 5 anos de sofrimento. Gente, eu treino há 32 anos. Eu já usei esteroide, tá bom? Isso daqui não... Pô, eu não vou enganar vocês. Eu tenho uma responsabilidade com ela. Você acha que se eu chegar na minha casa e falar, oi, tudo bem? Eu vou morrer daqui 10 anos, tá? Vamos aproveitar agora? Você acha que isso é ser feliz? Você acha que vale a pena? Hoje é nosso aniversário de casamento. Isso foi a coisa que... Palmas. Hoje é nosso aniversário de casamento. Você acha que eu prometi o que pra ela? Ficar com um bíceps, sei lá, 55 centímetros e morrer logo depois? Viver até 102 anos. Essa foi a promessa. Viver até 102 anos. Foi o que eu pedi. Eu quero que as pessoas elas olhem isso. E se eu contar com a ajuda do Marcião, se eu contar com a ajuda de todos os médicos que trabalham nisso. E sabe, pessoal, eu acho que chegou o momento da gente olhar e buscar competência. Porque é importante ter papel, é importante ter certificado, é importante ter sua especialidade cadastrada. Agora, precisa ter competência. Eu já vi gente muito boa e conheço muita gente muito boa que não tem papel, mas tem muita capacidade de trabalho. E eu já conheci muita gente ruim que tem todo o papel possível, mas não tem um mínimo de bom senso. Ou porque trata o paciente errado, ou porque faz uma medicina que trabalha determinadas coisas que estão ligadas à opinião deles, e medicina não é opinião, medicina é uma ciência. Você trabalha a medicina com o que está escrito. Quando eu e o Márcio a gente fala sobre trabalho baseado em evidências, a gente fala de 3 coisas: a literatura em vigência,
a nossa habilidade e a preferência do paciente. Isso é literatura baseada em evidência. Não é pegar o paciente e fazer de conta que ele é um ratinho de laboratório e copiar o trabalho científico nele. Isso é muito sério. Isso não depende de papel, isso depende de honestidade. Isso depende de caráter profissional. Então, fiquem de olho disso. Excelente resposta, sem impor nem tirar nada. Eu posso provocar um pouquinho vocês dois? É uma provocação ética, fiquem tranquilos. Temos aqui muitas pessoas que seguem vocês, né? Os que não estão aqui, porque não cabe aqui dentro, né? Milhões de pessoas, não caberia. Mas muitos que estão aqui seguem vocês dois. Vocês dois deram uma demonstração aqui da união, dessa unidade de vocês como casal. E a minha pergunta vai em cima disso. Vocês acreditam que os seus seguidores projetam neles mesmos essa perfeição que vocês transmitem no Instagram? Primeiro, a intenção e nunca foi transmitir perfeição. Então, isso é muito importante. O que a gente tem é um relacionamento de dois seres humanos completamente imperfeitos. Nunca, em nenhum momento da nossa vida, o nosso relacionamento foi perfeito. O nosso amor foi. O nosso relacionamento não. Então, o nosso amor foi perfeito o tempo inteiro. Ele foi fiel, ele foi honesto, ele foi parceiro, ele foi amigo. O nosso amor foi assim do primeiro dia até o último. Vai ser assim. Agora, o nosso relacionamento é um relacionamento de dois seres humanos. Como vocês. Com bons momentos, momentos difíceis, momentos maravilhosos. Então, eu sempre falei isso para o Paulo. Eu não sou uma pessoa que consigo e gosto de expor muito da minha vida pessoal na rede social. Eu sou mãe. Não tem nada mais importante no mundo para mim do que as duas filhas que eu coloquei no mundo. E por elas eu sou a única responsável junto com o pai. A responsabilidade da saúde mental, física, é minha. Então, por ser esta mãe e sempre ter sido essa mãe, eu sempre fui uma pessoa que me preservei ao máximo na rede social. Lá eu quero levar a minha voz. Lá eu vou levar de graça o que eu aprendi e o que eu puder, para quem quiser me ouvir. Lá eu vou levar também diversão, mas a minha vida pessoal eu preservo ao máximo. Porque eu tenho duas filhas que são minhas responsabilidades e que não escolheram se expor, que não pediram para aparecer e que eu vou proteger até o último dia da minha vida. Quem me acompanha sabe que o rosto delas está sempre de lado, de costas, e é assim que eu faço. Quando o Paulo é uma pessoa extremamente romântica, não que eu não seja, eu sou, mas eu não sou de fazer isso publicamente, eu faço a ele. Existe uma questão importante aqui. Quando a gente coloca amor na rede social, e era sempre o que eu falava para ele, a partir do momento que você colocar o que é mais precioso para você à prova dos outros, você vai sangrar. Porque as pessoas, alguns vão dizer que eu não presto, outros que ele não presta. Alguns vão dizer que eu não amo, outros vão dizer que ele não ama. Alguns vão inventar em chat de cyberbullying mentiras, se divertirem com isso para tentar atacar uma família. As pessoas, infelizmente, aí fora são assim. Eu nunca quis correr esse risco. Então eu falo da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir que eu amo meu marido. E eu honro isso, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu dou a minha vida por ele e pelas minhas duas filhas. Nas redes sociais, eu levo o que pode ser algo informativo e que possa servir para a vida de alguém. Eu achava, e o Paulo também, que levar amor para a rede social levaria amor para a vida das pessoas. E não a necessidade de se comparar, e não a necessidade de cutucar o parceiro e dizer, você não faz, ele faz. Ela é assim, você não. A gente não queria isso, e nunca quis, porque isso não é saudável. O que a gente achou foi, quanto mais amor a gente entregar para o mundo, mais amor volta. No mundo real, é assim. Na internet, as pessoas nem são quem elas são. Eu não sei nem o nome de quem está entregando o que na internet, muitas vezes. Então, é essa a questão. Nunca foi a minha intenção levar o que eu mais amo, o que é mais precioso para mim e a maior responsabilidade da minha vida para sangrar na mão de pessoas que não me conhecem.
e que pouco me conhecem. Mas eu entendo e sou grata por toda a declaração de amor que o Paulo faz na rede social. Porque diferente de mim, o Paulo tem uma enorme dificuldade de falar pessoalmente. Então são duas pessoas diferentes. Eu, se a gente briga, eu falo, fala comigo, fala, olha para mim que a gente vai conversar agora. E ele não consegue. Ele fala, agora não. Eu falo, mas a gente tem que resolver. Vamos ficar de bem agora. Depois a gente fala. Aí ele não fala. Aí ele vai na rede social. Aí de manhã tenho pelos seus braços, os seus lábios, os seus cabelos. Eu falo, tá tudo bem. A gente está ótimo. Mas cada um tem seu jeito de demonstrar amor e de mostrar que ama um ao outro. Eu sabia desde o começo que ele era assim. Ele sabia desde o começo que eu sou assim. Paulo. Em minha defesa, tem um livro que chama Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Perfeito. E a forma que os homens se comportam em relação ao relacionamento é diferente das mulheres. As mulheres gostam de falar. Mas não é só uma questão de homens e mulheres, são pessoas. Não. Tem falando... homem que gosta de falar, não tem? Viu? Tá vendo? E tem mulher que não gosta de falar. Que o homem fica brigando sozinho e ela fica olhando. Tem, não é uma questão de ser homem ou ser mulher. Mas, só concluindo, a questão é, quando eu falo que o nosso amor é perfeito, é justamente por isso. Eu nunca vou tentar mudar o Paulo e dizer para ele, não faça isso, não fale mais. Não. Ele é quem ele é e eu amei quem ele é. E ele nunca vai tentar mudar a mim. Ele amou quem eu sou e eu vou continuar sendo quem eu sou. E se um dia a gente tentar mudar isso um no outro, a gente vai se perder. Porque não foi assim que a gente se amou. Então é isso. Você entendeu quando eu falo que a mulher gosta de falar? Mas é assim que eu faço em casa, gente. Na rede social eu falo, a nutrição é outra história. O homem, ele precisa de afastamento, reflexão. E do máximo que o homem faz, ele tem um amigo que ele vai usar como espelho para conseguir raciocinar. O homem, ele funciona de um jeito diferente. Tanto que, homens que estão aqui, sabe qual a maior cagada que você faz quando você briga com a sua namorada? Aquela hora que ela está reclamando para você e você dá uma solução. Faz isso. Ela não quer saber o que ela quer fazer. Ela quer falar. Deixa ela falar. Escuta. Tá certo, amor. Tá certo. Pronto. Tá vendo? Assim você não briga. Não ofereça solução. Você que é a solução para o seu problema. Você que é a solução para o seu problema. Você que é a solução para o seu problema. Você. A sua esposa não. Ela só quer falar na tua orelha. Não faça besteira de oferecer a solução. Senão você vira o problema. Tenho mais uma dica do bolso para vocês. É assim. O homem tem uma tendência infinita de fazer besteira. A mulher tem uma tendência infinita de reclamar. O que é o meu conselho para vocês é: homens, entreguem coisas pequenas para sua mulher reclamar, senão ela vai arranjar uma coisa séria para reclamar de você. Mulheres, entreguem coisas pequenas para o seu marido fazer besteira, senão ele vai fazer uma coisa muito ruim. Eu, por exemplo, eu adoro carro. E teve um ano que eu troquei de carro um monte de vezes. E ela reclamou disso. Aí sabe o que ela viu? Ela viu que isso era uma besteira que eu fazia. Por quê? Porque eu não tinha o carro que eu queria, então eu ficava rodeando. Na verdade, ele comprava um monte por não ter coragem de comprar o que ele queria. Então ele trocava de carro a cada 8 meses. Ou seja, perdia dinheiro a cada 8 meses. Aí um dia eu cheguei em casa e ela falou assim: troquei o seu carro. Sabe o que aconteceu? Eu amarelei, eu não quis. Ou seja, certas coisas funcionam. Agora, em relação à rede social, a gente tem uma visão diferente na rede social. Minha profissão é do Márcio, a medicina, ela muitas vezes desumaniza a gente. Porque a gente fala tanto termo técnico e a gente fala tanto sobre coisas que são intangíveis que a gente fica desumano. O que eu falei para vocês quando eu falei de coração? Eu estava falando uma verdade, disfunção diastólica grau 1. Só que o que eu precisei dar exemplo para vocês? Por que ela existe? Ela existe porque eu não vou viver com a minha mulher. A medicina que vocês compreendem não é a medicina da fisiologia e da bioquímica. A medicina que vocês compreendem é aquela, sangrou, morreu. É aquela, fez bobagem, se machucou. É aquela, houve sofrimento. Porque vocês não vão no hospital porque vocês sabem que doença vocês têm. Vocês vão no hospital porque vocês estão sofrendo. Então o médico, ele não trata doença, ele trata sofrimento. E se a gente deixa vocês esquecerem disso, é aquela história de médico louco
todo mundo tem um pouco. Então você vai entrar 3 vezes no Google por ano, você vai querer um diploma de medicina dali 2 anos, né, Márcio? Sou diplomado em medicina pelo Google. E quer saber? Pode ser que você dê uns chutes que são muito bons. Pode ser que você acerte alguns diagnósticos sem querer. Pode ser até que você acerte alguns tratamentos sem querer. A questão é que, quando você tem que assinar o seu nominho embaixo, carimbar e responder legalmente sobre isso, a coisa fica muito diferente. Porque aí você não pode arriscar acertar. Você não pode arriscar errar. É outro papo. O jogo inverte completamente. Então, quando eu falo com vocês, eu dou exemplo da minha vida, eu dou exemplo de pessoas queridas, para localizar sofrimento. Sofrimento. E quando eu falo algumas coisas da minha vida, por quê? Porque eu sempre acreditei que a gente, quando a gente tem alguma coisa, uma reclamação, a gente tem uma crítica, a gente tem uma coisa dura para falar com uma pessoa, a gente fala aqui, ó. Porque publicamente é só elogio. Quando você critica uma pessoa em público, isso não é crítica. Quando você reprime uma pessoa em público, isso não é uma crítica. Isso é uma humilhação. Se você não quer ser humilhado, não humilhe. Por isso que crítica é aqui. Tem um problema com o Márcio. Pô, Márcio, aquela vez você fez isso e tal. Isso é uma coisa. Aqui, em público, ele é médico, ele é meu colega, ele é um cara bom, ele é um cara sério, ele é um cara de valor, ele é um cara que tem família, é um sujeito bem formado. E ele é o Marcião. Ele é o Marcião. Pronto. Então, isso é o que a gente espera, isso é a forma que eu vejo o rosto social. Por isso que eu não tenho medo de compartilhar certas coisas. E porque, para mim, é uma coisa muito fácil. Eu não consigo, ou nenhum de vocês, por exemplo, se você se sentir ofendida, você não consegue desligar o que está em volta de você. Você não consegue desligar essas pessoas aqui. Isso é vida real. Agora, você não precisa se preocupar com isso. Porque você precisaria fazer uma coisa muito horrível para todo mundo aqui detestar o que você fez. E mesmo assim ia ter gente que concordar. Só que sabe o que acontece com a rede social? E que cada um que está aqui tem que aprender? É que quando você faz assim, acabou. Então saibam, quando eu vejo aquela confusão, quando tem confusão, que pena. Amor, vamos beijar. É assim que funciona, tá bom? A Roberta, ela tem uma profissão onde ela tem muita habilidade em trabalhar a imagem de pessoas. Tanto que a gente tem uma agência, né? E ela trabalha com isso. E ela tem muito medo do que fazem ou que possam fazer com a minha imagem. Tanto que uma vez a gente estava deitado na cama, ela olhou para mim, eu não sei como é que você aguenta tanta gente falando tanta coisa. Eu peguei o telefone dela, virei, e o resto vocês se imaginam, porque vocês são adultos, tá bom? Então, é o que deixa vocês felizes. Mas o que ela falou de relacionamento, e para terminar essa história, que já está muito comprida, eu resumo com uma resposta que eu dei para uma menina hoje no meu Instagram. Se você olhar a postagem que eu escrevi para a Roberta, vocês vão ver isso, né? Vocês não brigam nunca? Aí embaixo estava escrito assim, uma menina falou assim, kkk, até parece que é relacionamento perfeito, queria ver postar briga. Aí eu respondi assim, querida fulana, como posso lhe ajudar? Se eu postar uma briga com a minha esposa, você vai ter certeza que você tem uma vida infeliz. Maravilha! Paulo me confessou que os homens que falam, Roberta, é que fizeram um intercâmbio em Vênus. Eu quero fazer... Maravilhoso. Eu quero fazer uma pergunta para você, Roberta. Você é administradora, empresária, nutricionista, trabalha com marketing e é escritora. Agora também você está lançando... Cadê o livro, hein? Pois é, culpa do Bruno, né? O Bruno Falcão devia ter deixado um aqui em cima pra gente. Você está lançando um livro chamado Diariamente. Exato. Eu quero que você conte qual o recheio do Diariamente. Legal. O Bruno Falcão, né, responsável pelo Arnold Conference, eu tenho um relacionamento de parceria com ele de trabalho há mais de 8 anos. E durante toda essa nossa estrada, ele sempre falou para mim, poxa, Roberto, a gente precisava fazer alguma coisa que levasse a gestão, empreendedorismo para a área da saúde.
porque é tão escasso esse tema, realmente adentrarem aí em tudo que pode ser explorado como um profissional de saúde. E aí eu falava para ele, Bruno, assim que der tempo eu faço. E eu descobri por que eu falava isso para ele durante todo esse tempo. Eu tive a chance, Marcião, de ser gestora, né, e fazer uma faculdade de administração, uma faculdade de marketing, muito antes de ser da área da saúde. Então, durante 13 anos da minha vida, esse foi meu foco. Então, eu fui gestora, eu fui auditora de ISO 9000, eu pude cursar tudo que eu pude estudar, eu não parei de estudar nessa área. E pude trabalhar nessa área com muita gente boa, né? Quando eu entrei na área da saúde, eu falei, bom, em algum momento aqui nessa faculdade vão falar de gestão, vão falar de marketing. Falaram, marketing, rotulagem de alimentos. Falei, mas cadê o resto? Né? Rotulagem de alimentos é o que a gente apresenta em marketing. Falei, em algum momento vão falar de gestão. Falaram, gestão de alimentos. Eu falei, gente, e o profissional? Né? Ele sai bastante cru nesse sentido. Você vai ter que lidar com recepcionistas, se você tiver um consultório, você tem finança, contabilidade, você tem tudo para fazer. E você tem que cuidar de uma imagem, de um branding pessoal. Não se fala sobre isso. Só que quando eu entrei na nutrição, eu falei, eu entendi tudo. Por que não se fala sobre isso? Por que nenhum de nós vai buscar esse tipo de curso? Tem tanta coisa para estudar na área da saúde, e a área da saúde te consome num nível tão absurdo que você não estuda mais nada, você não lê um romance. A hora que você deita e fala, vou ler um romance, você fala, não, vou ler o artigo, vou pegar o livro do fulano, do ciclano, vou assistir uma aula no YouTube, você nunca mais faz nada, a não ser estudar a área da saúde. Aí eu falei, ainda bem que antes da área da saúde eu pude estudar alguma coisa, porque agora não dá tempo. E aí, eu tenho um curso de gestão, né, que é para profissionais da área da saúde, tenho uma empresa de consultoria há 15 anos que é para profissionais da área da saúde, mas eu decidi colocar em todas as pós-graduações, eu dou aula em 8 pós-graduações, né, e sou coordenadora de 2. Em todas as pós-graduações de saúde que eu dou aula, eu ofereci minha aula de gestão. Falei, eu ofereço meu módulo de gestão, porque assim eu posso levar isso para a maior quantidade de pessoas. E o Bruno... Legal, eu há 8 anos peço para você fazer um curso de gestão, você está em todo lugar e você não escreveu uma página comigo. E aí eu tive uma outra ideia, eu falei, Bruno, as pessoas não vão ler, né? E ele falou isso para mim, ele falou, o problema é que as pessoas não leem. E não mesmo. Alguém vai ler um livro de 470 páginas de gestão? Vocês da área da saúde, quem se atreve? Não vai. Na 10ª página você fala, foi, eu tenho que ler um artiguinho aqui, tenho que fazer... E aí a ideia foi, beleza, vamos levantar 365 reflexões, uma por dia. Pense em 365 perguntas que ao longo do seu caminho te modificaram e te impulsionaram como profissional. Eu e ele, a gente dividiu essas perguntas. Ele fez algumas, eu fiz algumas, deu 365 perguntas. E a gente teve como sugestão, então, né, colocar um pensador que falasse muito bem, um pensador, um filósofo ou ainda um estudioso, né, um autor da área, que falasse sobre essa pergunta que foi feita com um pensamento ali dele. Nós respondemos essa reflexão. Então, um dia o Bruno, um dia eu, é uma pergunta dele, uma pergunta minha. A gente teve que refletir para responder essa provocação que a gente fez. E no final a gente fez um call to action. Então, essa é a pergunta, isso aqui é o que o cara que fala sobre o assunto fala, essa aqui é a minha reflexão e aqui está a sua oportunidade de fazer uma ação a respeito disso hoje. Então, o livro tem os dias do ano. Você não precisa ler continuamente. O dia que você estiver afim ou sentindo falta de alguma informação sobre gestão, você abre uma página, a página do dia, e você é levado a uma reflexão e pode fazer suas anotações. Excelente e necessário. Eu vou abrir as perguntas para a galera. Por favor, nome e uma pergunta objetiva para que todos possam fazer a sua pergunta, tá? Antes, a primeira pergunta vai sair aqui. Pergunta do internauta aí quando o ano for bissexto. Brincadeira. Vamos lá, pergunta. Oi, tudo bem? Primeiramente, obrigada por tudo que vocês dão na internet. Eu não perco um banho. Então a pergunta vai ser direcionada para o banho. Oi. Bom. Fôlego. Você me entende agora, não? É impossível, mulher. Calma, que você vai entender a pergunta. No banho, você aborda vários temas, fala seriedade, mas eu tenho a impressão que às vezes você fica esperando para alguém fazer uma pergunta idiota. E olha, eu passo mal de... Posso tomar Coca-Cola com creatina? Enfim. Fala a verdade, você fica esperando
essas perguntas bestas. E outra é um pedido, Roberto. Meu melhor amigo se chama Paulo, eu sou treinadora dele. O filho da mãe treina que nem um cachorro, mas chega no final de semana, enche a cara de cachaça, bebe igual uma opala. Xinga ele, por favor, aqui pra todo mundo ver. Obrigada, gente. Paulo. Obrigada por tudo. Imagina, obrigado. Você tem razão. Eu às vezes eu tenho muita vontade de ler as perguntas que são absurdas que o pessoal faz. Tem um Paulinho bonzinho aqui que ele fala assim: responde bioquímica, responde fisiologia. E tem um Paulinho ruinzinho aqui que fala: come o cu desse filho da puta aqui. E o problema é que às vezes eles brigam, eu não escuto quem está falando. E aí o que sai é uma mistura das duas coisas, entendeu? Tipo, pro Paulo, né? Que ele treina bem durante a semana, mas no final de semana ele toma creatina com cerveja, né? Isso é muito bom, porque como você sabe que seu de bêbado não tem dono, né? Ele vai fortalecer o elevador do ânus. Parabéns, Paulo. Sucesso para você, o teu caminho tá bom. Pergunta ali, provecto, amigo. Vamos lá. Bem, boa tarde a todo mundo, boa tarde aos fãs aí do Paulo, aos fãs do Arnold. Queria fazer uma pergunta sobre iniciantes. Então eu tenho aqui o meu filho, William, 13 anos, atleta de natação, nada 4 ou 5 quilômetros por dia, hoje já nadou 3 quilômetros. Tenho aqui também minha linda esposa, Cristiane, advogada, que está iniciando na musculação, tem 6 meses, iniciando. E a minha filha, de 16 anos para 17, Hillary, que começou há 6 meses musculação e que já está montando os treinos. Ela aprendeu com personal e ela mesma está montando os treinos de musculação. A minha pergunta é o seguinte: que conselho você daria para essa turma que está iniciando? Eu quero dar um conselho para você. Pode ser. Então a primeira coisa que eu vou te falar, tudo bem, você é legal, eu tenho certeza que é. Deixa eu falar uma coisa, como é que é seu nome mesmo? Cristiane. Não, o seu. Wagner. Wagner, você sabe que eu levei um dia a Roberta para treinar boxe. Sabe o que acontece quando você leva a sua mulher para treinar boxe? Ela quer bater em você. O boxe, ele é bom pro homem, porque o homem ele tem certeza que ele não vai fazer isso com a mulher dele. Verdade. Só que quando a mulher aprende, ela tem certeza que dá pra fazer no marido. Não, eu falei: amor, deixa eu ver se eu aprendi. Se defende. Foi o que eu fiz. E chutou o meu saco. Muito Mentira! bem. Isso é verdade. mentira, isso é pra vocês Eu tenho virem. vídeo. Aí virou kickbox. Não tenho precisa vídeo. mostrar, não precisa mostrar esse Eu vídeo. tenho vídeo. Não precisa. E você casou com uma advogada. Eu sou o réu. Pois é. Você sabe, a gente já tem essa tendência a falar assim, senhora. Você fez isso, mas oficialmente, legalmente. Wagner, você é muito corajoso. Parabéns. Tá? Bom, uma salva de palmas pro Wagner. Corajoso. E paizão, hein? Paizão. paizão. Levantou para falar de todos vocês. Parabéns, Wagner. Obrigado. Para vocês que são iniciantes, eu acho que tem 2 coisas importantes. Primeiro, você, campeão. É muito fácil a gente passar do ponto daquilo que o nosso corpo ele consegue absorver como estímulo, tá? Entenda que o exercício ele é uma informação. Então não é importante você fazer tudo o que você consegue. É importante você fazer tudo o que você consegue responder fisiologicamente. Senão você cria uma situação de sobreestresse. Isso impede que você progrida. Você fica um ótimo resistente ao esforço aqui, mas você tem que ficar um ótimo resistente ao esforço aqui. Para isso você precisa de um técnico, você precisa de um cara que regule esses volumes e que para ele faça 2 coisas muito importantes naquilo que é a sua vida esportiva. Primeira, a progressão de carga, que é uma arte. E a segunda, o deload, que é a retirada dessa carga de forma programada, que também é uma arte. Se você não souber dar estímulo e tirar, a tendência é que você se sobrecarregue, entre em estresse e você não consiga modificar aquilo que é a sua progressão esportiva. Então a gente não fala do quanto você está rendendo agora, a gente programa o quanto você vai estar rendendo lá na frente. Isso que eu preciso te falar. Cuidado que a cabeça de um atleta ela vai além do que o corpo alcança. Isso não é inteligência, isso é tolice. A inteligência é você treinar hoje pensando no seu treino de amanhã.
Se hoje você treina 3 e amanhã você treina 4, tá certo. Mas se hoje você treinou 4 e amanhã você treinou 2, tá errado. A senhorita. Meus parabéns, a senhora está fazendo um treino que chama Treino Segundo Meu Nariz. Não faça isso. Isso dentro das regras do banha, tem uma banhenta aqui, ela está entre as jumentagens. Mas eu te adoro, né? Saiba que o que eu preciso que você saiba é que você precisa aprender a olhar o seu físico. Posso ver você? Amor. Consultoria. Fala pra mim o que você mais gosta de treinar. Isso. Tá, dá uma voltinha. Muito bom. O que você mais gosta de treinar é costas e glúteo. Tá. Olhando pro seu físico, o que você tem mais desenvolvido? Você tem sim. Olha só, olha pra galera. Pessoal, o tipo físico dela é um dos 5 tipos físicos femininos. A gente tem 5 tipos físicos. A gente tem a mulher retângulo, aquela que tem um físico meio de modelinho. A gente tem a mulher triângulo de base para baixo, aquela mulher brasileira muito exuberante de quadril. A gente tem a mulher triângulo de base para cima, que é aquela mulher mais androgênica, meio Y. A gente tem a mulher oval, que é aquela mulher que parece sempre que ela está acima do peso, mas não está. É porque ela tem um quadril largo, ela tem uma base de tronco largo e ela tem um bumbum chato. E a gente tem o seu tipo físico, que é a mulher ampulheta. Você é grande em cima, faz uma cintura e depois ganha um pouco mais de quadril embaixo. Se você continuar trabalhando dorsal assim, você pode expandir tanto sua dorsal, você vai apagar sua cintura. Aí você sai disso daí. Vem cá. Vem. Aqui, tá bom? Obrigada. Então, assim, desses tipos físicos, a gente tem que trabalhar o que é o detalhe. E qual o cuidado que você tem que ter? A maioria das vezes, você trabalha o que você gosta, não o que você precisa. Eu adoro treinar peitoral. É o que eu menos treino, porque é o que eu mais tenho. Eu tenho que treinar ombro, eu tenho que treinar bíceps, eu tenho que treinar perna. Senão eu fico parecendo um sabiá, alguma coisa esquisita. Quando a gente gosta de treinar, quando a gente é amador, a gente treina aquilo que a gente gosta e muito. Então o físico ele vai entortando. E se você já tem essa vontade de treinar, já gosta de fazer isso, é legal que você tenha um profissional de educação física, um cara técnico, um treinador, que ele vai olhar para você, ele vai desenhar o seu físico para ele, como que ele vai ser daqui 6 meses. Ah, então eu preciso afinar um pouquinho a cintura, eu preciso amarrar a cintura, e aí ele vai te fazer o que você não gosta. Porque é o que a gente não gosta que a gente mais tem que treinar. E quando você fala assim, eu treino glúteo, eu treino dorsal, talvez os exercícios que você seleciona para fazer o que você deveria fazer, eles não estão encaixando com a sua real necessidade. Leg press não é igual ao agachamento não é igual ao hip thrust não é igual à extensão de quadril. Todos esses exercícios eles são diferentes. O que eu posso falar para você? Você tem um tipo físico muito legal, um tipo físico de mulher brasileira. Só que o que vai funcionar para você não é aquilo que você acha que é o grande, é o detalhe. O teu trabalho não é um trabalho de construção, ele é um trabalho estético. Quando a gente fala em emagrecimento, por exemplo, a gente não fala emagrecimento para uma pessoa que é eutrófica. Uma pessoa que é eutrófica, ela vai fazer estética. Esse é um trabalho de estética. Então é detalhe. Você escutou com carinho o que eu falei? Eu falei com o maior carinho para você. Então me dá um abraço. Aê! Vem me dar um abraço também. Nós queríamos muito mais tempo, mas eles têm compromissos, então eu vou terminar com a Roberta. Deixa o irmão também dar um abraço, né? Só um filho dar um abraço? Não pode, né, mãe? Os dois abraçam. Tem que ser igual. Wagner, tira uma foto deles aqui. Maravilha, parabéns à família. Wagner, obrigado, viu, meu irmão?
Só a galera já chegando. Maravilha. Eu queria só finalizar. Só um minutinho. Eu quero finalizar, Roberta. Sente-se, eu acho que você vai ter que sentar. Pense melodicamente e complete a frase para mim. Melodicamente? Gente, que difícil essa... Por ser exato, o amor não cabe em si. Complete isso para mim. Por ser encantado, o amor revela-se. Que maravilha. Isso é uma coisa da vida pessoal de Roberta. Quem me deu essa dica foi a minha esposa, que te adora. Ah, manda meu beijo pra ela. Você pode mandar. Ela tá aqui. Ela já tá ali embaixo, né? Eu já Paulo, beijei. Lamento a geografia e a oportunidade. Eu podia ser um grande amigo seu, porque pensamos muito parecidos, fazemos as mesmas coisas, gostamos das mesmas coisas, mas quem sabe isso no futuro não se estreita. Eu queria agradecer a presença do casal 20 aqui com a gente, que nos ensinou uma coisa. Nos ensinou que seja um pouco menos para viver um pouco mais. Obrigado, Roberta Carbonari e Paulo Musi.